Paz do Senhor, irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai me assistir. Acabei de ver um post, né, de um pastor aí muito conhecido, né, e é um homem que eu seguia, né, e hoje eu decidi não seguir mais. Acho que cada um vai arcar com aquilo que quer fazer, né, e com aquilo que acredita. Eu decidi, né, que uma decisão minha não está alheio à realidade, mas eu procuro buscar coisas que edificam a minha vida, porque a cada dia o seu mal, né, a gente está cheio de coisas que nos rodeiam, que fazem a gente olhar para o ser humano como alguém que não merece perdão, não merece ajuda, que merece ser julgado, né? E a televisão faz isso, os jornais fazem isso. Tem hora que a gente está vendo é só morte, desgraça, morte, desgraça. Esse pastor, que eu não vou citar o nome, fez um posting, né, desse outro pastor que é muito conhecido também. Eu também não acompanho ele, mas ali eu ouvi. Esse pastor, o pastor Lucinho, que fez o pôster, né, que eu vou botar o videozinho logo agora, em seguida. E numa live, uma pessoa disse que foi abusada sexualmente e tal, pelo seu cunhado quando ela era adolescente, e ele dá o conselho para ela, né? E depois que você assistir o vídeo, eu vou falar algumas coisas, tá bom? Vai seguir aí o vídeo agora, fica na paz. Eu tô percebendo aqui hoje pessoas falando do seu líder. Fui abusada sexualmente pelo marido da minha irmã quando eu era adolescente. Como conto para ela que ele é um... Aí sumiu a palavra aqui, não tem mais escrito aqui. Eu não sei há quanto tempo atrás isso aconteceu. Veja bem, isso é uma situação que, pelo que você está me contando aí, não tem um ano, não tem dois. Tem muito tempo que aconteceu. Lucinho, eu não sei que tanto você está curada ou não está curada dessa situação. Você precisa entender duas coisas. Primeiro, a cura tem que acontecer em você. Eu recomendo você, que viveu esse abuso, ser acompanhada e ajudada, seja por pastor, por psicólogo, psiquiatra. O primeiro ponto é: você tem que resolver essa situação dentro de você. E o segundo ponto é o seguinte: você tem que entender que se você falar, vai ter uma consequência. Se você se calar, também vai ter uma consequência. Se você se calar, é porque você resolveu isso dentro de você e julgou diante de Deus desnecessário falar. Mas se você falar, você tem que entender que pode ser que comece uma guerra muito grande, um problema muito sério, que a sua irmã pode até duvidar de você, ele pode concordar ou ele pode negar, e aí isso causar uma ruptura familiar. A gente nunca sabe qual vai ser o resultado de uma pomba dessa sendo jogada na família. Eu estou entendendo que já se passaram anos. Você falou aí que quando você era adolescente. Se você está resolvida disso e acha que dá para viver sem falar disso, beleza. Mas se não, você vai procurar um líder, o seu pastor, uma pessoa de confiança, vai contar para ele e aí vai chamar a irmã para conversar. Porque se você for direto na sua irmã, as duas, não vai dar certo não, ok? Mas isso aí é uma situação sua, que você que tem que me falar se você tem condições de viver o A ou o B. E se você decidir pelo B, entenda as consequências do que irá acontecer. Entendido? Outra aqui. Então, irmão, agora que você já viu o vídeo, né, eu quero dizer que eu assisti lá na página desse outro pastor, eu vi inúmeros comentários, vários deles, né, inclusive era assim, que iam bater no agressor, que agora parece que a vítima é a culpada, que não pode ficar impune, tal, e que o pastor, né, o pastor Lucinho, jogou panos quentes. Irmãos, por favor, né? O cara tá numa live, algo extremamente informal, né? Não tem como ele dar um aconselhamento pastoral, não tem como ele realmente de fato saber
o que a pessoa precisa, de fato saber o que a pessoa realmente está passando, né? Quais são as circunstâncias que rodeiam, tá? Eu mesmo, tive uma experiência, na verdade, foi uma troca de experiências que eu tenho com o pastor, né, que faz parte do nosso ministério, que ele disse que teve uma pessoa que foi molestada, né, e ela foi contar para a mãe dela não acreditou, né, e rejeitou ela, repunou ela, e ela foi morar com outra pessoa, né. E eu lembrei agora também, eu também tive um caso que eu fui lá em Minas Gerais, eu orei por uma pessoa, e quando eu orei por ela, o Senhor disse para mim que ela tinha sido, né, abusada, e eu falei para ela, falei, filha, libera teu coração, lava teu coração, né, eu preciso que você entenda que uma pessoa que está buscando um pastor, ela está buscando ajuda espiritual, ela está pedindo para que o Senhor Jesus venha curar, venha limpar, venha santificar o coração dela, venha curar as feridas, né, assim como uma ferida na pele da gente, né, ela fica a marquinha, né, então a gente passou por aquela situação, fez uma agressão, um trauma, mas veio a cura, né, então a gente não sofre uma amnésia, na verdade o Senhor vem e tira as dores daquilo ali, né, e a gente consegue viver livre daquilo ali, porque a gente, quando está debaixo de um trauma, a gente fica preso, né, gera uma espécie de toque, né? Eu tive experiência com outras pessoas que ficaram com medo de homem, ficaram com medo de ficar sozinha, ficaram com medo de acontecer de novo, enfim, tá? Em primeiro lugar, quero deixar bem claro, se eu for conversar com uma pessoa e ela disser que quer justiça, eu vou dizer, filha, vá procurar justiça, né? Agora lembre-se, nós temos um meio para isso, vá fazer ocorrência, vá na delegacia, né? E agora não esqueça, você vai precisar provar, você vai precisar comprovar, vai gerar uma série de resultados aí, tá? São pessoas, a gente não sabe o que de fato vai acontecer. No caso desse vídeo em tela, era gente do centro da família, né? A gente era o cunhado, então a gente precisa entender isso, levar em consideração, né? Se o próprio Cristo disse que nós, quando vamos construir uma casa, a gente procura saber, né, se temos os materiais, os mecanismos, as coisas para concluir, né, quanto mais para fazer qualquer outra coisa. Ele diz quanto mais para escolher ele, entendeu? Então, a gente tem que ter esse raciocínio, a gente tem que vislumbrar lá na frente, né, das nossas escolhas, tá? Agora, isso é uma justiça do homem, tá bom, irmãos? Quero deixar bem claro. Caso ela queira uma ajuda de um psicólogo, ela vai buscar a ajuda dos médicos, do psiquiátrico, e ela vai ter uma ajuda dos médicos. Agora, como pastor, eu quero que ela tenha um encontro, né, com o próprio Cristo, que o próprio Espírito Santo, né, eu não posso exaurir o agir de Deus, eu não posso anular o agir de Deus, como se Deus não pudesse curá-la, sará-la, né, como se Deus não pudesse mudar aquela situação na vida dela, né. Todos nós tivemos algum tipo de trauma na nossa vida, na nossa infância, na nossa construção, e Deus veio curando. Claro que existem traumas que são mais fortes, e existem pessoas, né, que potencializam os mesmos tipos de traumas, tá? Não vou dizer com relação à causa desse caso, que foi um abuso, né? Eu digo, por exemplo, uma orfandade. Tem pessoas que são abandonadas, conseguem conviver com isso de uma forma mais natural e conseguem ver o cuidado de Deus na vida dela. Outras não, elas passam a vida como uma órfã, né? Eu posso dizer outras coisas, tá, irmão? Mas eu estou dando só exemplos, tá? Eu conheço várias pessoas que foram abusadas, tanto homens como mulheres, né, que hoje caminham, né, com um perdão de Deus. E assim também conheço outras pessoas, né, que, quando eu digo perdão de Deus, irmãos, tá, eu quero falar que o coração dela foi lavado pelo Senhor, não que o Senhor tenha que perdoar ela. Na verdade, o Senhor está lavando o coração dela, né? Ela está perdoando aquelas pessoas, né? Porque ela foi perdoada pelo Senhor dos seus atos, né? Nós já nascemos em pecado. Então, a partir do momento que ela julga essa pessoa com misericórdia, por mais horrenda que tenha sido a coisa que ela fez, há uma misericórdia sobre a vida dela. E é sobre isso que eu quero falar.
Tá? Não estou dizendo que eu sou favorável à agressão, jamais, jamais serei favorável a isso, jamais serei favorável à injustiça, jamais serei favorável à injustiça. Só creio que Deus não me chamou para ser noticiário de televisão, de notícia ruim. Deus me chamou para falar das boas novas, Deus me falou para falar do que Cristo faz, do que Jesus faz. Não sou detentor de justiça, não sou juiz, não tenho graduação em direito, nunca fiz concurso para isso, e nem tampouco policial, Eu fui chamado para ajudar pessoas, e espero, no meu aconselhamento, que o Espírito Santo venha ministrar o coração das pessoas, porque é uma obra de Deus, não é uma obra do homem, tá? Essas curas são de Deus. A pessoa, ela pode ir para a cadeia, e não vai sanar a alma dela. Na verdade, a pessoa, quando ela exerce essa justiça, ela quer que a outra pessoa sofra mais do que ela sofreu. Esse é o fato, entendeu? Não tem nada a ver com a outra pessoa pagar por isso ou não. Tem a ver assim, cara, eu sofri, você me viu, você fez eu sofrer, agora você vai sofrer. E eu quero ler as escrituras, tá bom, irmãos? Eu volto a dizer, não sou favorável a abuso, não sou favorável, à impunidade, mas se uma pessoa vir me procurar, cada caso vai ser tratado de acordo com o seu caso, tá bom, irmãos? Muitas vezes a pessoa não tem como denunciar, não tem como provar, não tem como correr atrás, e muitas vezes essa pessoa escolhe deixar para lá. Então é uma escolha da pessoa. Agora eu vou ler aqui alguns textos bíblicos, tá? E para você ver o que Jesus fala disso, tá bom? Não do caso do abuso em específico, mas ele fala de linhas gerais. Se é de linhas gerais, serve para tudo, tá? Esses tempos uma pessoa, ela foi prejudicada, por uma pessoa que não agiu com aquilo que foi acordado, e trouxe um prejuízo financeiro para essa pessoa e de justiça também. E eu aconselhei ela, eu falei, olha, sinceridade, essa pessoa não vai ter como te pagar. A outra pessoa disse para mim, poxa, mas ela vai fazer isso com outras pessoas também. Eu falei assim, mas não é você que tem esse poder de controlar ou mudar ela. Não é a punição que vai fazer ela deixar de fazer. Irmão, não deixa. Se punição mudasse alguém, bandido não saía da cadeia fazendo merda. Tá? Desculpa a palavra, perdão. Então, eu apanhei do meu pai e muitas vezes eu continuava fazendo a mesma coisa escondido. O que muda o coração do homem é, de fato, reconhecer que está doente, que precisa de ajuda, e deixar o Espírito Santo conduzir a vida dele. Isso é o que muda a nossa vida. A Bíblia diz que a gente não deve ser conduzido pela carne, ou seja, pelas nossas vontades, mas ser conduzido pelo Espírito Santo e deixar que a palavra venha nos lavar. E deixar que Cristo venha nos lavar, que a presença do Espírito Santo venha estar sempre na nossa vida, numa busca contínua, em buscar a presença de Deus e buscar a vontade de Deus para a nossa vida, tá bom? Eu vou ler aqui em Mateus, capítulo 5, Com certeza, esses pastores que estão envolvidos nisso aí, conhecem esse texto de cabo a rabo, mas eu não estou aqui para falar com eles, eu estou aqui para falar com você. Fazer você pensar na sua vida, fazer você meditar em quantas vezes você requereu a justiça, Eu quero dizer para você que nós merecíamos a morte, é isso que a Bíblia diz, tá? Merecíamos o fogo eterno, E o próprio Cristo lá sendo massacrado fisicamente, apanhando, injuriado, injustiçado, ele disse, Pai, não imputa a eles este pecado, tá? Porque eles não sabem o que faz. E eu tô aqui, até deixei de falar algumas coisas, eu vou falar muito rápido, tá? Eu gosto da área de libertação, eu estudo muitas coisas, eu ouço muitos pastores nessa área, e muitas vezes, não estou dizendo que todas, essas pessoas que fazem esse tipo de coisa também foram molestadas, também foram agredidas, Não é porque é homem que não pode ter sido agredido, ou que veio de um lar onde ocorreu isso, e esse espírito persegue ele, fica gerando essas maluquices na cabeça dele. É tudo espiritual? Irmãos, eu não posso afirmar, mas eu prego, e acredito na realidade de Deus
Eu acredito na realidade da justiça de Deus. Eu acredito que Deus não está com as mãos encolhidas, mas também eu acredito que o diabo está aí. Entendeu? A Bíblia diz que o homem é tentado pela sua própria concupiscência. Mas se o homem está distante de Deus, o que ele vai ouvir? Ele vai ouvir só coisa ruim, porque ele está longe de Deus. E normalmente essas pessoas, elas estão assim, né? Cegas, surdas para Deus, mas estão totalmente cauterizadas, porque a Bíblia diz que o Deus desse século, né, cauterizou a mente das pessoas, né? E elas estão tendenciosas a fazer o mal, porque elas são conhecedoras do bem e do mal. Tá bom? Mateus capítulo 5, verso 38, diz assim: vistes que foi dito, olho por olho, tá? Olho por olho quer dizer, o que você fez, você merece, tá? Dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao homem mau. É estranho isso, né? Quer dizer que a pessoa pode me agredir e eu não posso reagir? Então, irmão, se alguém te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Tá? É engraçado, né? Porque dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser lhe pedir algo emprestado. Eu acho engraçado porque quantas vezes as pessoas vieram me pedir algo e a gente tenta fugir daquela situação, não quer ajudar, fala, pô, trabalhei o mês todo, essa pessoa não merece. E a gente está o tempo todo procurando merecimento, né, para as coisas, porque essa é a cultura. A cultura é olho por olho, dente por dente. Fez o mal, merece o mal, né? E é interessante, né, que não é bem isso que Cristo ensina, né? Agora, quer estar em Cristo, você tem que agir como Cristo ensina a agir, tá? Eu, como uma pessoa que procuro levar as pessoas a Cristo, a Bíblia diz que os 5 ministérios, pastor, apóstolo, profeta, evangelista e mestre, eles têm a incumbência de levar as pessoas à estatura de varão perfeito, ou seja, a gente vai ajudar essas pessoas a ter o conhecimento também de Cristo, de ter um caráter, uma mente de Cristo, tá? E essas pessoas, quando elas trazem Cristo para a realidade delas, porque é por fé que o justo vive, então eu preciso crer que Deus me guarda, crer que Deus vai realmente julgar a minha causa, né? Que Cristo vai cuidar de mim. Irmão, não é largar na mão de Deus para Deus julgar e querer ver a pessoa enforcada. Não é isso, irmão. Sabe? Deus sabe como tratar as pessoas, como tratar as situações, porque da mesma maneira que essa pessoa está presa a um abuso, irmão, eu tenho certeza que a pessoa que foi abusada, ela está presa no mesmo abuso, só que de forma contrária. O diabo está dizendo que ela é um monstro, que ela não presta, que ela tem que morrer, que ele é um bosta, enfim. Eu falo, irmão, o diabo não brinca de ser diabo, tá bom? E eu preciso que você entenda isso. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, tá? A pessoa que vai buscar ajuda, seja o agressor como o agredido, merece ajuda. Seja ajuda, se a gente for dar ajuda espiritual, é espiritual. Se ela for buscar uma ajuda da justiça do homem, é a justiça do homem. Se ela for buscar ajuda de outro canal, vai ser desse outro canal. Agora, biblicamente, né, não é ferro olho por olho, dente por dente, não é. Tá? Aqui em Romanos capítulo 12, diz assim, ó: a ninguém tornei-vos mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Porquanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Tá? O que eu quero dizer para você em cima disso? Que se você agir
simplesmente pela justiça do homem e não buscar uma cura para a tua alma, para o teu coração, quando você for lesionado, invadido, né? No caso dessa pessoa, ela foi abusada, injustiçada, você vai ter uma leve alegria, talvez seria essa palavra, não sei, ou alívio, mas você não vai ser curado, tá? Então uma coisa é uma cura espiritual, uma cura da alma. Lembre-se que Jesus veio salvar a alma do homem, tá? Jesus veio salvar o homem, salvar ele na sua integralidade, salvar ele no todo. Não é simplesmente resolver os problemas do homem, tá? Jesus veio salvar a condição do homem, levar ele a um lugar em Deus, onde verdadeiramente a paz do Senhor está sobre ele, né? Onde esses problemas não vão estar incomodando ele, não vão estar gerando peso sobre ele. Irmão, é muito triste uma pessoa que está presa num trauma. Ela vive voltando e revivendo essa situação, olhando para os outros homens, ou até mesmo para o seu esposo, não gostando de homem, achando que vai ser agredida. Alguns casos, né, que nós já temos conhecimentos, de mulheres que foram abusadas, que na verdade elas só queriam, depois disso, um abraço, um carinho, se tornaram, gostaram agora de um sexo igual, porque na verdade sabia, né, que o sexo oposto fez mal para ela. Inconscientemente ela quer um carinho e encontrou nessa outra pessoa que não tem a imagem do agressor carinho, um abraço. Então assim, no fundo, irmão, todos nós não queremos ser abusados, não queremos ser invadidos, mas se isso acontecer, né, Jesus pode curar isso, né? Pode não, ele quer curar isso, né? Ele veio para libertar os presos, os oprimidos do diabo, né? É uma atitude feita por um homem, sim, mas dizer que também é só o homem ali sem nada, né? Sem nenhuma influência, irmão, desconheço, sabe? Eu acredito que o inimigo está aí operando, assim como o Espírito Santo está sobre toda a terra também operando. É claro que o homem vai ouvir o que ele quer, mas você concorda comigo que quando eu não me abro para Deus, é mais fácil acreditar no que não é Deus? Eu participei um pouquinho lá e eu vi que, em regra, as pessoas pediram justiça, que o cara tem que sofrer, que o acusador tem que sofrer. Irmão, eu não estou dizendo que ele não tenha que pagar por isso, né? Agora, não cabe a mim determinar qual é a sua punição, né? Vai caber à justiça, se assim for o caso, né? Se ele for denunciado. Eu, como pastor, se chegar até mim a vítima, eu vou curar a vítima, né? Eu vou tratar de ajudar a vítima, né? Vou tratar de aconselhar a vítima naquilo que for pertinente a mim, como ministro de Deus, como um homem que fala de coisas espirituais, como um homem que vai ministrar o amor de Deus, o Espírito Santo, o cuidado de Deus, né? E se ela falar assim, eu convivo ainda com essa pessoa e tal, e aí eu vou dizer para ela, olha, seria prudente você fazer isso ou aquilo. Então, cada caso é um caso, cada história é uma história, e eu estou falando para você que eu tratei de muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que foram abusadas, muitas. Algumas pessoas que não tiveram nem a coragem de me contar, tá bom? Quando eu fui orar por elas, o Senhor me mostrou, revelou meu coração, chamei num canto, perguntei, a pessoa chorou, se abriu. Normalmente essas pessoas não contaram para ninguém ainda, aquilo sofre, aquilo dói, né? E elas vivem numa fuga, e ali a gente ministrou o Espírito Santo, Jesus foi curando a alma dela, o coração dela, né? E aí foi trazendo de fato a realidade de Deus, tá? É a realidade de Deus que cura as pessoas, seja de qualquer tipo de enfermidade na alma. Não é uma condição do homem natural, né, alcançar essa cura na alma por ele si só. A gente está vivendo uma teologia onde o homem é o centro, onde o homem é o esforço. Não, tá? A gente crê naquilo que Deus fala, e quando a gente crê naquilo que Deus fala, a gente se abre para Deus fazer.
para Deus realizar a obra do Espírito dentro de nós. Então, se eu creio que Deus cura, de fato, eu vou agir como quem crê e vou ver a cura de Deus. Se eu creio que Deus perdoa, de fato, eu vou receber o perdão de Deus. Se eu creio, de fato, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele vai se revelar como o caminho, a verdade e a vida. É muito simples, irmão, tá? Então, fica aqui a minha dica, né? Não fique propagando vingança e nem usando de forma leviana. Eu acho leviano você usar a imagem de uma pessoa que é conhecida, que está realmente tentando fazer algo, né? Eu não sei, eu não conheço o íntimo dessa pessoa, mas a Bíblia é muito clara, não cabe a mim estar julgando. Eu não sou juiz, né? Juiz só há um. E a Bíblia diz que no fim ele vai revelar os segredos do coração do homem. Sabe o que eu vou corresponder, o que eu vou pagar? Não sei se esse é o termo, né? Na verdade eu não estou achando um termo melhor, mas o que eu vou ter que prestar conta? Isso é das minhas atitudes, dos meus atos. Então, a gente tem que cuidar dos nossos atos, das nossas atitudes, procurar ser melhor, procurar deixar ser convencido por Deus, cumprir o nosso propósito, tá? E, irmãos, é muito triste. O abuso sempre é algo muito ruim, né? Seja em qualquer nível, tá? Qualquer nível, o abuso é muito ruim, tá? Mas Jesus veio para perdoar todo e qualquer tipo de abuso. E Jesus também veio para libertar todo e qualquer tipo de ferimento, para curar esses ferimentos, né? Na alma, no coração, trazer um novo pensamento, tirar o ódio do coração. A Bíblia diz que a gente não deve deixar o ódio perseverar, né? Então, é tão violento essa questão individual, não daquilo que foi feito pelo agressor, mas falando da pessoa. Se ela não conseguir trabalhar o coração dela para perdoar aquela pessoa, a Bíblia diz que quem não perdoa não tem o perdão de Deus, irmãos. Né? Não estou dizendo que é para compactuar com a atitude, não, jamais. Né? Se Deus compactuasse com a nossa atitude, ele não mandava um expiador, ele não mandava o cordeiro para se colocar no nosso lugar. Na verdade, Deus não concorda com a nossa atitude, né? E aí ele mandou alguém para ficar no nosso lugar porque ele sabia que a carne era enferma. Mas a partir do momento que o expiador veio, a gente creu na justiça de Cristo, a Bíblia diz que ele, aquele que ressuscitou Cristo dos mortos, ressuscitaria a gente também, ou seja, vai religar a gente a Deus de novo. Vamos começar a ouvir a sua voz, ser conduzido por ele, se nós não apagarmos o Espírito Santo. Né? Então, se quisermos, vamos ter o bem, vamos viver com Deus. Se não quiser, a gente vai viver a morte, vai viver a separação. E a gente vai ser maldito em si mesmo. Por quê? Porque maldito homem que confia no seu braço, que da sua força faz o seu destino. Então, a gente não pode viver assim. A gente tem que confiar no Senhor, crer no Senhor. E é claro que se Deus falar, vá lá e conquiste, conquiste. Se Deus te conduzir a algo, faça. Entendeu? Se Deus te conduzir a ir lá na justiça, vá na justiça. Se Deus te conduzir a ir lá e denunciar, denuncie, né? Então, eu não estou aqui defendendo ninguém, eu só quero que, assim, é muito injusto você pegar a imagem de um homem, né, um homem público, colocar lá e querer dizer se ele fez certo ou errado, sabe? Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação. Tá bom, irmãos? Existem pessoas que quando se calam, elas deixam para lá, elas recebem uma cura melhor. Existem pessoas que precisam externalizar. Gente, ser humano é ser humano, sabe? Tem gente que não está preparado para ouvir certas coisas, né? Conforme eu disse para você, a gente tem um caso, uma experiência aí de uma pessoa que externalizou e a mãe repudiou ela. Você consegue entender isso? Então, agora ela não tinha mais só uma agressão. Agora ela também tinha um repudio, né? Nela, ela tinha uma orfandade dela. Então, isso fez ela perder todos os referenciais e padrões da vida dela. Tá? Esse outro caso, se eu não me engano, foi um parente, né, próximo que fez isso, o avô, uma coisa assim, né? E ninguém acreditou. Mas o tempo trouxe a verdade, né? E é isso que importa.
que nada vai ficar impune diante de Deus, nada está escondido aos olhos de Deus, nada está escondido aos olhos de Deus. Eu quero que você entenda, o diabo vai dizer, faz na surdina, ninguém está vendo, né? E no fundo ele é um enganador, porque você fica refém disso. Tá? Então, quando você faz algo errado, existem testemunhas, né? Existe um livro, que é o livro da vida, das nossas obras, que está sendo anotado, né? Então, para que Deus, de fato, venha lançar o perdão sobre isso, é necessário que a gente venha nos colocar nessa condição, né? de alguém que fez, de alguém que está errado. E aí Deus vai julgar o nosso coração, né? E vai lançar o sangue sobre nós. E aí Ele vai nos aliviar. Né? A consequência disso, irmão, só o Senhor sabe, tá bom? Queria que você ficasse com esse pensamento, né? E lembre-se, irmão, abuso, o diabo veio mesmo para destruir a nossa vida. E ele vai tentar fazer isso de diversas formas, tá? Principalmente usando pessoas, porque ele não tem um corpo, tá? Não quer dizer que todo mundo que faz algo ruim foi o demônio que fez. Claro que não, irmão. Né? O demônio só precisa dar ideia. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha um melhor amigo. Eu vou dar esse exemplo para você entender. E eu não queria brigar com ele, cair na porrada com ele. Né? Eu gostava muito dele, um amigão meu. E eu lembro que teve uma situação lá no futebol, lá, a gente brigou, né? Mas eu não queria cair na porrada com ele, nada a ver. Só que ele ficou com muita raiva, ele ficou cego, e de repente fizeram aquela rodinha em volta da gente e começaram, bate. E quando eu me vi naquele contexto, né, ele veio para cima, eu segurei ele, né, eu era um pouco maior, né, e quando eu vi que não tinha o que fazer, eu fui e fiz. Irmão, quem fez? Eu fiz, eu fui e bati nele. Quem bateu? Eu. Tá? Mas um monte de circunstâncias me cercou. Justifica? Claro que não. Claro que não. Mas eu quero dizer que existem fatores externos, entendeu? Fatores intrínsecos, né? Propriamente até da história da pessoa, geracional, enfim, tá? Então, não é simplesmente, fez. Não. Você precisa estudar mais libertação, falar com homens que entendem dessa área, falar com psicólogos, psiquiatras e principalmente, né, homens que de fato conhecem o mundo espiritual. E você vai descobrir que não é simplesmente uma atitude isolada, tá? Assim como a mídia, ela trabalha a nossa mente, lançando informação o tempo todo repetitiva, para até que aquilo, mesmo que seja sendo uma mentira, se torne uma verdade, o diabo também faz isso, irmão. Né? O diabo lança um pensamento que você é um derrotado, de repente você vê o teu pai, o teu herói, dizendo que você é um derrotado, de repente você vê a tua mãe dizendo que você é um derrotado, de repente outra pessoa te diz que você é um derrotado, você acredita, pronto, sou derrotado. E não diga que isso é porque é mente fraca, porque todos nós passamos por um processo de construção de ideias, tá? E nesse processo de construção de ideias a gente absorve algumas coisas, e aí precisa passar por reciclagens, né? Agora existe uma reciclagem que é genuína, que é conhecer a verdade e a verdade nos libertar. Então, quando Cristo vem e traz a verdade dos fatos, de quem nós somos, para que nós somos criados, qual é o projeto e os pensamentos que Ele tem para a nossa vida, faz toda a diferença e muda de fato. Irmãos, tem pessoas que têm experiências espirituais fantásticas, né? Quando elas começam a falar sobre isso, perdoar, liberar perdão. E o resultado disso é ela que vai definir se ela vai ou não julgar, se ela vai ou não fazer. O meu papel como ministro, né, como filho de Deus, é levar essa pessoa a ser livre, levar ela a conhecer Jesus. Né? E aí ela, na sua liberdade, né, ela faz o que ela quer. Agora não esqueça, o apóstolo Paulo diz assim, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. O fato é, tudo você pode, nem tudo convém. E essa pessoa, com a ajuda do Espírito Santo, vai descobrir o que convém. Amém? Medite nessa palavra, curta essa palavra. Irmão, eu não tenho a repercussão que esse homem tem. Não estou aqui para denegrir a imagem dele de forma nenhuma.
Só que, sabe, eu tô cansado dessas coisas. Eu fico vendo pastores brigando porque tem mais unção, outros brigando porque o outro fez assim. E no fundo fica parecendo que todo mundo está defendendo o que acredita, mas de fato ninguém está defendendo o que Cristo acredita. É uma impressão que eu tenho, tá? E eu não estou aqui como defensor do que Cristo acredita. Não, eu li a Bíblia para você, você vai tirar as suas conclusões, as suas revelações a respeito disso. Agora eu vou dizer uma coisa para você. É muito mais difícil perdoar, tá? É muito mais difícil deixar para lá. E é muito mais difícil não querer ver o outro se desgraçar, né? E interessante que por que é difícil? Não sei. Talvez seja porque a gente já nasce em pecado, já nasce tendencioso a ter inveja, raiva, ódio, né? Mas que é mais difícil, né? E então, pensa nisso, né? A Bíblia diz que quando você trata aqueles que não merecem, né? Uma vez uma pessoa fez muito mal para mim, e ela era uma pastora, e eu passei por um processo de ter que perdoar ela. Nossa, foi difícil, irmão. Eu chorei muito diante de Deus. Pedi para Deus, falei, Deus, não é justo. Nunca falei dessa pessoa, não tenho nem intimidade com ela. Ela denigre a minha imagem, fica me chamando de endemoniado, fica me chamando de um monte de coisa. Nunca fiz nada para ela, né? E o fato é que quando eu consegui chegar no lugar onde eu consegui liberar o perdão, né? Só quem foi livre fui eu, irmão. Sabe, eu costumo dar o exemplo que quando as pessoas nos ferem, é tipo assim, elas passam, tropeçam na gente e caminham. Elas seguem a vida delas. Mas a gente fica com a dor, a gente fica com trauma e fica, poxa, podia ter me visto, podia ter me respeitado quem ela pensa que é para fazer isso, e a gente fica naquele negócio e a gente tem a escolha, né, de deixar para lá, de perdoar e prosseguir. Ou a gente tem a escolha de ir atrás da pessoa e se vingar, né? Então é uma coisa que ou você acredita de fato, né, que Deus vai te ajudar, que Ele é teu juiz, que Ele é teu guia, né, que Ele é a tua justiça, ou você faz a sua justiça como você quer, da maneira que você quiser, tá bom? Fica com Deus, tenha uma ótima tarde, espero realmente que ótima tarde, ótima noite, ótimo dia, eu não sei que hora você vai ver, que eu possa ter me expressado bem, tá? Mas eu acredito que a vingança nunca é o melhor caminho, tá? Primeiro, precisamos conhecer o pensamento de Deus a respeito da nossa história, tá? Para depois a gente tomar uma atitude, né? Primeiro a gente precisa acertar ao nosso coração. Uma vez eu ouvi, eu não lembro aonde, uma pessoa disse assim: nunca decida algo quando você está muito alegre ou muito triste, porque isso vai interferir nas suas escolhas. E eu acredito nisso, porque a gente acaba não tendo equilíbrio. Então a gente precisa primeiro buscar a temperança do espírito, a longanimidade do espírito, e aí olhar de fato como Deus olha a situação e fazer como Deus quer. Se é que de fato você acredita nele, né? Se é que de fato você confia nele. Porque para fazer o que ele quer tem que confiar nele, de fato, não só dizer, tá bom, irmão? Fique na paz aí, um grande beijo no seu coração. Quero dizer que não importa o trauma que você possa ter vivido, Jesus pode curar ele, tá bom? Não importa o trauma e o rasgo que está no teu coração, o Espírito Santo, esse sim pode resolver esse problema, tá bom? Deus abençoe, fique na paz, até mais.